Olá pessoal, meu nome é Gabriela Ramos e eu sou nutricionista e hoje você vai aprender a como montar um prato saudável de maneira prática aqui no Na Hora do Chá. A maioria das pessoas, quando inicia o processo de reeducação alimentar, acabam ficando com algumas dúvidas na hora de montar o seu prato ideal e comete alguns erros. Existe um grande consenso de que para você montar um prato saudável, ele deve ser composto por um monte de salada e uma proteína, quando na verdade não é somente isso. Um prato saudável ele é composto por macronutrientes e micronutrientes. Mas Nutri, o que são macronutrientes e micronutrientes? Os macros, na sua grande maioria, são nutrientes que fornecem energia para o nosso organismo. E o nosso corpo precisa de uma grande quantidade deles para manter o seu funcionamento adequado. Os carboidratos, apontados como os vilões da alimentação, na verdade desempenham um papel essencial numa rotina saudável, como, por exemplo, o arroz, a mandioca, os pães, as massas, entre outros. As proteínas são essenciais na manutenção e reparo dos nossos tecidos corporais. Encontramos proteínas de fonte animal nas carnes, nos peixes, nos leites e derivados, entre outros, e proteínas de fontes vegetais nas leguminosas, como a lentilha, o feijão, o grão de bico, no tofu, entre outras opções também. As gorduras são fontes de energia e desempenham diversos papéis na manutenção do nosso organismo. Por mais que você já deve ter ouvido falar que não devemos consumir gordura, não é exatamente bem assim. O nosso corpo necessita de pequenas quantidades de gordura para manter a sua manutenção adequada. Então optamos por fontes de gorduras saudáveis, como os óleos vegetais, o azeite, as castanhas, o abacate, entre outras opções. Já os micronutrientes são as vitaminas e os minerais. As vitaminas elas são essenciais para o nosso sistema imunológico, para a nossa saúde óssea, para a nossa visão. Já os minerais, eles desenvolvem um papel fundamental nos nossos músculos, na nossa pele, nos nossos hormônios. Para atingir as recomendações diárias necessárias, é importante manter uma alimentação colorida e variada, evitando assim qualquer deficiência deles. As quantidades tanto de macronutrientes quanto micronutrientes devem ser calculadas de forma individual de acordo com o seu objetivo, seja ele emagrecimento, hipertrofia ou tratamento de alguma comorbidade. É importante sempre buscar a ajuda de um profissional. Acompanhe comigo um exemplo de como você vai fazer a montagem do seu prato. Imagina que você vai dividir o seu prato em 3 partes. Na parte maior, ou seja, metade do seu prato será destinado aos vegetais, legumes, hortaliças, crus e cozidas. Então você tem as opções como alface, a couve, rúcula, espinafre, os folhosos no geral, variando sempre entre eles. E os legumes e vegetais, então couve, brócolis, pepino, abobrinha, tomate. Lembrando sempre de manter tudo bem colorido para não faltar nenhum nutriente. Na segunda porção, será destinado aos carboidratos. Lembra que agora há pouco nós falamos que eles são essenciais para a geração de energia e outras funções? Você pode optar aqui como o macarrão, as massas, o arroz, a batata, o aipim, mandioca, milho. Tem N infinidades que você pode escolher nessa parte. E na última porção, ela será destinada às proteínas, tanto de origem animal quanto de origem vegetal. Proteínas de origem animal entraria as carnes, os frangos, os peixes, ovos, omelete também é uma boa opção para adicionar aqui proteína no seu prato. E as proteínas vegetais seriam as leguminosas, então o feijão, o grão de bico, a lentilha. A combinação do arroz e feijão, como vocês podem ver, é perfeita. Ela complementa certinho o seu prato. Agora, se você for vegetariano, você não vai entrar com as proteínas animais no seu prato. Então, uma opção é duplicar a proteína vegetal. Então, você vai ter uma quantidade maior de proteína, então vai suprir as suas necessidades. Podendo aumentar com tofu, variar duas, ou aumentar grão de bico com feijão, lentilha.
Dá uma misturada nos dois que também vai ficar bem legal. Agora, aonde entra a gordura nesses dois pratos? Que também devemos ter, correto? As gorduras elas estarão na preparação dos seus alimentos. Então, para preparar o seu arroz, para temperar o seu feijão, para grelhar a sua carne, ou então mesmo colocar um azeite sobre a sua salada e sobre os seus legumes, é uma ótima opção de adicionar gordura de maneira saudável. Tem algumas pessoas que colocam pedacinhos de abacate na salada. Então, é meio uma opção. Castanhas, além de deixar mais variado, você suprir de todos os macros e micronutrientes. A mesma coisa vai servir nos pratos dos vegetarianos. Outro ponto importante: caso você opte por trocar essa combinação por um lanche no seu jantar, por exemplo, é importante você ter em mente a utilização dos macros e micronutrientes. Então, carboidratos, proteínas e gorduras boas devem estar presentes na sua refeição, te dando mais saciedade, te deixando com mais nutrientes também. Agora, conta aqui para mim nos comentários se você montava o prato dessa forma, se você ficou com alguma dúvida e deixa também a sua sugestão do que você quer ver nos próximos vídeos. Não esqueça de curtir, compartilhar e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos. Um beijo da Nutri e até o próximo vídeo.